Fala, moçada, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas à aula de número 3 da disciplina Ética e Deontologia do Jornalismo. Esta é a nossa terceira videoaula, portanto, relacionada ao texto de número 3 do conteúdo programático deste componente curricular. A gente está ainda numa fase de buscar compreender os conceitos de ética e moral do ponto de vista filosófico, e a gente se debruçou, durante as 2 semanas anteriores, e vai ainda se dedicar, durante esta próxima semana, a entender o assunto do ponto de vista da filosofia. Esta videoaula, inclusive, demarca o encerramento, a finalização da primeira dimensão da disciplina, que é a dimensão filosófica, para que depois a gente possa mergulhar, então, no mundo do jornalismo, trazendo conosco, evidentemente, porque não é à toa que a gente está estudando a parte filosófica agora, os conceitos que estão sendo abordados nesta primeira dimensão, nesses primeiros textos da disciplina. Tá? A gente já, claro, passou em alguns momentos citando alguns exemplos relacionados ao jornalismo, mas o objeto da nossa atenção aqui foi tentar conceituar e tentar compreender, nos diferentes exemplos que existem da nossa vida, do nosso dia a dia, como é que ética e moral nos atingem, quer dizer, impactam a nossa vida diariamente, o tempo inteiro. E a gente, então, com o texto de número 3, fecha esse ciclo, esta primeira fase, esta primeira etapa, uma etapa mais curta, introdutória da disciplina, para que depois a gente possa, então, ingressar no trecho, na fração maior deste componente curricular, que, é claro, não poderia ser de outra forma, vai trazer, então, o jornalismo no centro do debate, e aí sim, a gente vai estudar não só a ética voltada para o campo jornalístico, como também a gente vai se dedicar a fazer muitas reflexões sobre casos da nossa rotina profissional. Isso vai acontecer em videoaulas como esta, nas atividades síncronas que a gente desenvolver, como nós temos feito até agora, e é claro que isso também vai ficar, vai ser objeto da atenção de vocês no momento de produzirem, de apresentarem os seminários e depois criar o trabalho, gerar o trabalho, fazer o trabalho escrito relacionado aos seminários. Tá? Eu vou projetar a tela aqui, então, porque se no texto de número 1 a gente procurou, dar atenção ao conceito propriamente de ética e moral, fazendo as suas distinções e traçando as suas semelhanças, e no texto 2, de forma mais específica, a gente já enveredou propriamente pelo campo moral, para entender em que condições o ser humano é responsabilizado pelo ato que praticou e em que condições isso gera uma ressalva. Então, quer dizer, em que situações, em que circunstâncias, em que contextos eu pratico um ato que inicialmente é julgado como negativo e mesmo assim eu poderei ser desresponsabilizado pela ação que eu acabei de cometer. Então, tudo isso a gente viu no texto de número 2. Neste texto de número 3, a gente vai trazer aqui o assunto da avaliação moral. Então, quer dizer, o que guia, quais são os parâmetros que guiam as pessoas a julgarem uma ação como positiva ou negativa. E é claro que quando a gente atribui a uma ação um caráter positivo ou negativo, a gente está baseando esta nossa conclusão, esta nossa avaliação em determinados valores. Quer dizer, eu tenho comigo, ou porque faz parte da minha própria existência enquanto indivíduo, ou porque isso está estabelecido, está comungado na sociedade em que eu vivo, que determinados valores são os valores que procedem
e que, por isso, né, todas as avaliações que eu fizer terão como pano de fundo esses valores que são tácita ou explicitamente estabelecidos. E aí, então, o texto de número 3, este que encerra, repito, a dimensão filosófica da nossa disciplina, vai tentar dar conta de entender que valores são esses, como esses valores são constituídos e como isso também vai mudando de um espaço para outro e de um tempo para outro. E essa mudança, né, quer dizer, essa variação, ela foi captada por diferentes pensadores ao longo da história. Então, a gente vai ver, né, como para esses diferentes pensadores, aqui nós estamos falando basicamente de 4, como esses valores vão mudando, quer dizer, e por que um valor acaba se sobrepondo ao outro em diferentes momentos da história, por intermédio das reflexões realizadas por esses pensadores, tá? E aí a gente vai pegar lá desde a Grécia Antiga até chegar num tempo aqui mais próximo do que nós estamos vendo. É claro que existem outros tantos autores, né, para além dos 4 que a gente vai apresentar aqui, outras tantas correntes, para além das 4 que a gente vai apresentar aqui, mas como se trata de uma aula introdutória, a gente vai ficar nos 4 e vai se ater principalmente ao último deles, que no caso do jornalismo, e é justamente o final desta aula, que vai propor a transição para a dimensão jornalística, vai oferecer contribuições que vão ser muito caras ao trabalho do jornalista, tá? Então, iniciando aqui, a gente traz o conceito de avaliação moral e vai colocar aqui a necessidade que existe, isso tanto por parte dos pensadores que vão teorizar essas discussões, como também por parte das próprias pessoas, né, que estão no mundo, que estão vivendo, que estão praticando o ato o tempo todo, que é necessário, então, encontrar algo de concreto para que a avaliação moral possa ser procedida. Então, em outras palavras, a avaliação moral ela não pode ficar suscetível a certas subjetividades, porque isso também poderia atribuir à avaliação um teor interesseiro, interessado na definição de uma dada ação como positiva ou negativa. Então, é necessário encontrar no ato que acabou de acontecer algo de concreto para que esta concretude possa permear a avaliação moral e ela não ser, digamos, tendenciosa, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que a ação é positiva ou negativa por interesse próprio. Eu estou dizendo que, por intermédio de um aparato concreto, eu consegui chegar a essa conclusão. E se eu conseguir chegar a essa conclusão por intermédio de algo que esteja concreto, se uma outra pessoa, se outras pessoas fizessem a avaliação, haveria uma tendência muito grande de que essas pessoas avaliariam esta ação da mesma forma que eu ponderei, né? É basicamente, embora seja muito difícil, né, que isso ocorra, porque a gente também pode não agir de forma premeditada para atribuir um valor positivo ou negativo a uma ação, mas as subjetividades também fazem com que a gente, sem intenção, possa atribuir valores distintos na comparação de uma avaliação com outra, tá? Mas, enfim, o objetivo vai ser este. Se a gente vai conseguir cumprir este objetivo, é uma outra coisa, mas o objetivo é de, no âmbito da avaliação moral, buscar o caráter concreto da ação, né, para que isso não fique, como eu disse, vulnerável a certas subjetividades, principalmente aquelas subjetividades interesseiras. Primeiro ponto, então, toda avaliação pressupõe uma atribuição de valor que contempla 3 coisas, né? O valor atribuível, então, o valor que se atribui é uma das instâncias da avaliação moral. O objeto ou a pessoa avaliada é uma outra instância, né? Enfim, é um outro elemento que integra a avaliação moral. E o sujeito que avalia é um terceiro elemento que vai compor isso que a gente está chamando de avaliação moral. Então,
Quando uma avaliação moral é realizada, normalmente por um terceiro, né, por alguém que não praticou a ação, mas que sofreu as consequências dela, ou que está a par do que ocorreu. Então, este ato vai ser composto por 3 elementos, né? A pessoa que praticou o ato, ou seja, a pessoa que está sendo avaliada, a pessoa que está avaliando, ou seja, o julgador, e o valor atribuível, né? Isso, se a gente for citar aqui a figura de um julgamento, é muito o que acontece. Então, você tem ali num julgamento, né, num tribunal, aquele que acusa, que pode ser um promotor ou pode ser um advogado de acusação. Você tem aquele que está sendo julgado, que no caso é o réu representado pelo advogado de defesa, e o valor que está sendo atribuível. Quer dizer, esse valor ele ou pode ser atribuído pelo júri, se for um caso de júri popular, né, de um caso que foi a júri popular, ou o valor atribuível que é dado por um juiz. Né? E é por isso que se espera, então, desta figura uma capacidade muito grande de ponderação e de estar ancorado naquilo que está previsto na lei, né? Para que ele não deixe as suas suscetibilidades, né? Enfim, as suas preferências, porque elas existem, contaminar o julgamento, né? Então, este valor também está posto. Tá? Ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha consciência que o ser humano, e a gente tratou um pouco disso no texto de número 2, o ser humano ele é histórico-social. Então, não a nossa dificuldade, né, de estabelecer algo que seja universal, embora a nossa intenção seja essa, e nós vamos ver, né, que as teorias aqui colocadas vão girar em torno disso, né, da busca por aquele valor que possa ser generalizado, né, que possa ser universalizado, mas é importante ponderar que o ser humano é uma forma de vida condicionada histórica e socialmente. A gente falou disso no texto de número 2. Então, é por isso também que os valores vão mudando ao longo do tempo. Né? Há alguns valores para melhor, ainda bem, alguns valores para pior, que pena. Mas os valores, né, as referências, as ancoragens, elas vão se deslocando à medida que o tempo vai passando, né, porque há aqui uma construção histórico-social e, consequentemente, cultural, que é diferente, né, de um local para outro, de um tempo para outro. E a gente vai citar alguns exemplos disso. E que, portanto, vão fazendo com que as pessoas tenham determinadas posições num dado tempo e espaço que não terão as outras em outros locais, em outros períodos da história. Tá? Então, essa é a dificuldade e chega a ser até uma contradição, né? Que ao mesmo tempo em que o objetivo das teorias, né, dos pensadores é buscar aquilo que converge as pessoas, aquilo que é comum a todas as pessoas, cada pessoa tem uma trajetória, né? Cada pessoa vai sofrer a incidência de uma influência histórico-social e, portanto, cultural, fazendo com que ela haja e tenha certos parâmetros, tenha certos valores e passe a agir com base nesses valores, diferentes de outras pessoas. Né? Então, aqui a gente tem uma contradição que, convenhamos, não é tão simples assim de ser resolvida. Tá? Bom, o objeto avaliado. Atos propriamente humanos e que interferem na vida de outras pessoas. Nós vivemos, então, em sociedade, nós vivemos em comunidade, a gente pode morar numa casa sozinho, mas aquilo que a gente faz influencia as outras pessoas, né? Influencia os nossos vizinhos, influencia as pessoas que estão passando na rua, pode influenciar os carros que estão parados, né, próximos à nossa casa. Então, é necessário que isso tudo seja levado em conta e é por isso que se espera, né, de todo agente, de toda pessoa que está prestes a agir, a capacidade de ponderar sobre os efeitos, sobre as consequências
do ato que está prestes a praticar. Tá? Então, este é um dado importante, porque isso vai incidir sobre a avaliação, né, que se fará sobre um determinado ato. É indissociável. Então, no momento de considerar, no momento de se fazer a avaliação sobre um ato praticado, tudo isso vai levar em consideração. Né? Não necessariamente o fato de que a pessoa teria que ter controle sobre o ato que praticou, mas é fundamental que a pessoa tenha, pelo menos num dado momento, a priori, refletido sobre as possíveis consequências negativas de um ato que estaria prestes a praticar. Tá? É nesse sentido, então, que se leve em conta essas questões. Tá? Como eu disse, se nós vivêssemos totalmente isolados, e isso não é possível, mas se nós vivêssemos totalmente isolados, a gente já tem até, inclusive, teorias mais recentes, nas quais a gente não vai enveredar hoje, que já consideram, né, que a gente pode não ter influência na vida de outras pessoas, mas a gente tem ali certos compromissos, certos protocolos a cumprir com o meio ambiente, por exemplo. Então, pode haver ali uma transgressão ética, uma transgressão, né, do ponto de vista moral, né, numa avaliação, numa reflexão que a gente faça da relação entre um sujeito e o meio em que vive. Há quem considere isso também. Tá? Isso já está muito consagrado, por exemplo, na relação com animais, né? Mas há ainda quem vá mais além, né, de que a gente tem compromissos, há certos limites que a gente não pode transgredir na nossa relação com o meio ambiente. Tá? Isso também pode ser considerado. Mas aqui, no caso, nós estamos falando, né, da relação entre pessoas. Então, aquilo que eu faço e que interfere na vida de um outro ser como eu. Tá? E aí a questão do valor, fechando aqui esse primeiro slide. Então, um valor, ele só pode ser materializado numa dada situação. Então, não, por isso é que eu digo, né, que a gente vai ter a mudança, a oscilação de um valor em tempo e espaço, porque não adianta a gente levar em conta hoje um valor que é muito anterior a nós, sendo que durante todo esse tempo a sociedade foi pactuando novas referências. Então, é importante dizer que os parâmetros também vão mudando, tá? E a gente vai passando a avaliar as coisas de uma maneira diferente. Nós discutimos na aula passada a questão da escravidão. Quer dizer, no contexto grego era algo normal, né? Era algo que até um grande pensador como Aristóteles, a gente vai detalhar um pouco sobre isso, embora já tenhamos feito a discussão numa aula anterior, mas até um pensador como Aristóteles entendia que aquilo era uma coisa perfeitamente normal, né? E era compreensível por consequência. A gente olha para isso agora e não compreende, né? Quer dizer, como alguém ainda mais da envergadura do Aristóteles pôde se comportar dessa maneira, né? Pôde pensar dessa forma. E a gente hoje, né, é evidente que você tem aí pessoas que são até favoráveis, né, enfim, fazem apologia à escravidão, aos trabalhos análogos à escravidão, mas hoje você tem um consenso na sociedade que isso não é admissível, né? Então, por quê? Porque o valor mudou. Então, se havia um valor que vigorava lá na Grécia do século IV a.C., este valor foi sendo mudado com muita luta, né, enfim, com muita reivindicação, mas ele foi sendo mudado ao longo do tempo a ponto da gente chegar hoje e olhar, né, para a possibilidade de existir, né, de aventar a escravidão, e isso nos causar um certo asco, né, nos causar até uma certa indignação. Né? Por quê? Porque o valor mudou. Então havia ali uma referência num dado momento, com base naquela referência as pessoas entendiam que a escravidão era algo normal, e a gente, né, suprimiu, a gente excluiu este valor da nossa vida e passou a estabelecer um outro valor, o valor de que as pessoas, né, todo mundo tem direito a trabalhar de forma digna
né, com condições mínimas, salubres, e recebendo também uma remuneração que possa prover, né, prover as pessoas, prover quem desempenha as funções do básico para a sua vida, né? É claro que nem tudo isso a gente alcançou, há muita gente que não trabalha em condições adequadas, há pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão ainda hoje, isso é verdade. Há quem não ganhe um salário justo, há quem não ganhe um salário compatível com aquilo que precisa para poder ter uma vida minimamente salubre, mas contra isso ainda a gente vai lutando, né? Quer dizer, contra essas impertinências, essas distorções, ainda é preciso lutar, tá? Mas o valor é outro, né? Indiscutivelmente, o valor mudou. Bom, então, o que se pensava neste aspecto para levar em consideração o valor que precisaria ser colocado, que precisaria estar posto e que, de alguma maneira, né, pudesse ser algo universal. Então, o que a gente vai identificar, no próximo slide isso vai ficar claro, nas diferentes teorias, né? Quer dizer, os diferentes pensadores utilizaram qual valor como referência, né? Embora, mesmo dentro deste valor, algumas coisas foram mudando. Então, o valor que a gente vai observar, desde Aristóteles até Kant, é o bom. Então, assim, alguns pensadores conseguiram identificar que o bom, e como vocês podem ver, me perdoem, né, um certo trocadilho, o bom é bem subjetivo, né, bem difuso, mas, de qualquer maneira, conseguiram identificar o bom como valor. Então, assim, a principal referência dos indivíduos, e não é aqui como algo que está postulado, né? Não, as pessoas têm que agir dessa forma. Não. O que os pensadores vão apresentar é uma teoria baseada nas observações que eles fizeram. Olha, observando a humanidade, observando as pessoas, né, a gente identificou que o bom é o valor central para essas pessoas, e aí nós estamos falando de comunidades diferentes e de tempos diferentes também, porque eu estou dizendo aqui que nós vamos falar de Aristóteles e de Kant. Eu estou falando de um pensador do século IV a.C. e estou falando de um outro pensador do século XVIII depois de Cristo. Então a gente tem aí um intervalo muito grande de 22 séculos entre um e outro. Muito bem. Então, qual que é o ponto em comum? O que converge essas diferentes teorias? O bom como valor. Tá? E aí, é claro, como eu disse que o bom é um valor bem difuso, a gente vai conseguir identificar que o bom vai se manifestando em diferentes situações. Aí sim, né, em situações mais concretas. Porque a concretude, lembremos, é um item importante na avaliação moral. Tá? Bom, ainda a título introdutório, para que depois a gente vá identificando o que era bom para Aristóteles, né? E assim por diante com os outros pensadores. O objetivo do ato moral é o bom, ou seja, um ato positivo é considerado como um ato valioso. Então, essa relação aqui é uma relação primeira que está estabelecida, né? Os pensadores passaram a identificar que as pessoas agiam buscando o bom, tendo o bom como objetivo, né? Quer dizer, como meta, como resultado final da sua ação. Embora é preciso reconhecer que muitas vezes o resultado final não estava de acordo com aquilo que havia sido imaginado, né? Havia sido pressuposto. De qualquer maneira, se o resultado, né, quer dizer, se tendo o objetivo do ato moral como o bom, aqui a gente então poderia avaliar
o ato como positivo, o ato, então, como algo valioso, né? Então, o bom aqui é o que vai caracterizar o ato moral, vai ser o valor, né? Que vai estar colocado como referência para a ação moral. Então, assim, o objetivo da ação moral é buscar o bom. E é isso que depois, no slide seguinte, a gente vai ver qual era a definição de bom para cada um desses autores. No entanto, e nós já fizemos esta ponderação, os relativismos existem tanto no tempo como no espaço, e aí aqui o livro, né, vai também tratar, e a gente vai trazendo alguns exemplos aqui, da questão do trabalho e da questão da criação dos filhos. Tá? Então, por exemplo, nós falamos no texto de número 2, na videoaula de número 2 e na nossa própria atividade síncrona relacionada a esses dois materiais, que a concepção do trabalho ela foi se mudando ao longo do tempo, ela foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, se na Grécia o trabalho era destinado ao escravo, né, diante daquela concepção que nós já mencionamos e que a gente vai mencionar no próximo slide, e isso também, de alguma maneira, foi levado para o contexto do capitalismo moderno, que aqui se apropriou, né, da escravidão africana, porque na Grécia não era o caso. Então, aqui a gente vai ter, então, se apropriou de que maneira? Do ponto de vista da concepção, da mentalidade. Olha, enquanto alguns trabalham, outros não, que era o caso do nobre. Então, se a sociedade grega era uma sociedade aristocrata, a sociedade moderna também era uma sociedade de castas, distinguindo algumas pessoas para o trabalho e as outras pessoas sem precisar, então, se despender a isso. Há um ditado que é super equivocado, né? O trabalho enobrece o homem, enobrece o ser humano, e não pode haver um ditado mais improcedente do que este, porque o nobre não trabalha, né? Quer dizer, se tem uma coisa que o nobre não faz é trabalhar. Vai contra, inclusive, os princípios dele. Por quê? Porque tem alguém que trabalha por ele, que trabalha para ele, e de maneira forçada, inclusive. Né? Então, a gente foi tendo essas mudanças. Então, quer dizer, trabalhar num dado momento era uma ofensa. Hoje, não. Né? Então, na sociedade de hoje, do trabalho assalariado, né, e de um capitalismo instituído, não trabalhar é ofensivo. Então, assim, a pessoa que não trabalha, muitas vezes não é que ela não está trabalhando porque ela não quer. Ela não está trabalhando porque ela não encontra emprego. Aliás, é um cenário muito, muito evidente no Brasil de hoje. Mas, às vezes, ela também não está trabalhando porque ela não quer trabalhar, sabe? E não quer, decidiu não trabalhar, vai ficar um tempo sem trabalhar, acha que é possível ficar sem trabalhar. Mas a essa pessoa é atribuído o conceito de vagabundo, né, de desocupado. Então, veja, por que que antes, e aqui nós estamos falando, não vou nem lá na Grécia, eu estou falando aqui do século XVII, do século XVIII. Por que que no século XVIII não trabalhar era uma virtude, dizia muito sobre a pessoa, né, sobre o nobre, sobre o sangue azul de alguém, e por que que hoje não trabalhar é ofensivo? Né? Não trabalhar vai contribuir para que a pessoa seja desqualificada, porque o valor mudou. Né? Então, havia a atribuição de um dado valor para o trabalho que hoje não há. Aliás, se há um valor que hoje é atribuído ao trabalho, é justamente um valor oposto, contrário àquele que era atribuído ao trabalho, seja no século XVIII, seja na Grécia Antiga. Tá? Então, aqui a gente já atesta, né, como que esses valores eles também vão se alterando, seja no tempo, seja no espaço. Tá? O outro exemplo é a criação dos filhos. Então, se num dado momento era normal, né, era cultural,
agredir fisicamente as crianças, porque se entendia que isto era um dispositivo importante para educá-las, a partir de um determinado momento a sociedade chegou à conclusão, né, por meio de muitos estudos, por meio de muitas reflexões, que desferir uma violência física ou de qualquer outra natureza numa criança poderia gerar mais efeitos negativos do que se supunha. Razão pela qual, hoje em dia, os pais, pelo menos pelo que eu posso observar, apelam menos para as agressões físicas do que apelavam antes, né? Não por outro motivo, algumas pessoas já adultas olham até para aquele tempo com um certo saudosismo, e de alguma maneira relativizando e naturalizando as surras, né? Enfim, as violências de que foi vítima, né? Dizendo que aquilo não a prejudicou, muito pelo contrário, quando na verdade, de repente, a pessoa pode ser até alguém bem sucedido, e a gente está falando, né, qual é o valor aqui? Você está dizendo o quê? Que só porque você ganha um bom salário e você apanhou lá quando criança, uma coisa é causa da outra? Será? Será que se você não tivesse apanhado, você não poderia ter optado por uma outra profissão, ou não poderia ter optado pela mesma profissão, mas ser um profissional melhor e, consequentemente, ganhar mais? Quer dizer, o que da sua vida no momento atual pode ser identificado como consequência de uma violência física que você sofreu na infância a ponto de justificá-la, né? Então também é muito difuso, né? O que se tem de concreto é que um ato violento praticado contra uma criança pode traumatizá-la de tal forma que vai gerar nela ali um certo rescaldo negativo, né? Que pode ser negativo tão somente a ela, mas como ela vive em sociedade, dificilmente isso vai se limitar à existência da própria pessoa, e isso vai transcender a própria existência e vai, claro, tocar, vai resvalar nas existências de outras pessoas, tá? Mas, enfim, o valor também mudou. O valor também mudou. Então, muitos pais jovens, né, não apelam a este recurso, o mesmo recurso do qual, né, foram vítimas quando eram crianças, né? Então já há aqui uma outra concepção. Embora isso também não seja total, né? Então, da mesma forma que nem todos os pais batiam nos seus filhos antigamente, nem todos os pais hoje deixam de fazer uso da violência física para, né, supostamente educar as crianças, tá? A gente não pode também radicalizar nem para um lado nem para outro. E o último item, né? A resposta para o sentido de bom, ou seja, aquilo que precisa ser universal e indistinto, porque é necessário criar um parâmetro. Quer dizer, o mundo é de muitas coisas e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e é preciso tentar atribuir uma ordem a este mundo, e esta ordem são as referências, são as ancoragens, é aquilo que pode ser definido como concreto. Ou seja, está vendo este valor aqui? Este valor precisa pautar todas as pessoas para que a gente possa buscar e vislumbrar uma boa convivência, tá? Então, a resposta para o sentido de bom, ou seja, aquilo que é universal e indistinto, aquilo que serve para todo mundo sem distinção, foi a busca de muitos pensadores. Então, é a esses pensadores que a gente vai recorrer agora. Aqui na imagem, né, que vocês veem aí no slide, é o Kant, que para nós vai ser o principal, e vocês vão entender por que ele acaba sendo o principal para a profissão de jornalismo. E agora, então, a gente vai ter que ver, vai identificar qual foi a tentativa, né? Então, quer dizer, se o bom deve ser o objetivo da ação moral, quer dizer,
de que maneira mais concreta, porque a gente já viu que o bom é algo muito abstrato, né, muito difuso, o que é possível identificar de concretude neste valor, que é um valor muito genérico? E aí é neste ponto que os diferentes autores vão divergir. É claro que eles vão ter como última instância o bom definido ali como o objeto da ação moral, mas dentro das suas próprias reflexões vão conseguir, digamos, sob este guarda-chuva que é o bom, identificar características diferentes, tá? Então, por isso é que é o título deste slide, que é o slide que encerra esta aula. O bom nas diferentes perspectivas teóricas, tá? Para Aristóteles, a gente fez uma boa discussão sobre isso na aula anterior. O sumo bem, quer dizer, ou aquilo que as pessoas buscam como bem máximo para a sua vida é a felicidade. Então, a felicidade justifica todas as ações dos indivíduos e a partir dela não existe mais nada, né? Então, quer dizer, a felicidade não é um meio para se chegar a um objetivo, não. O objetivo final, ou seja, se nós estamos falando então, né, que o objetivo da ação moral é o bom então para Aristóteles, ou o sumo bem, como está teorizado pela Ética Nicômaco ou por uma outra obra chamada Ética, é a felicidade. Tá? Então, a felicidade é aquilo que o ser humano busca sem usá-la para ambicionar um outro objetivo. Né? Para além da felicidade não existe mais nada. É como se a felicidade fosse o último degrau. Então, assim, eu subo o primeiro degrau para poder chegar ao segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Mas o último degrau, ele não tem uma meta fora dele. O último degrau congrega, né? Concentra em si próprio a própria ação, né, no caso. Então, é como se todos os degraus levassem a ele, ao último, e o último não leva a lugar nenhum. Né? Por isso é que, para Aristóteles, a felicidade é algo inútil. Ela não serve para nada. Na verdade, todas as coisas servem para nos levar à felicidade. Mas a felicidade, ela é desinteressada. Você não é feliz para chegar a alguma coisa. Não, pelo contrário, você tem várias coisas porque você julga que aquilo possa te levar a um estado de felicidade. Mas atingida a felicidade, a gente não a utiliza para chegar a nenhum outro lugar, porque é como se a felicidade fosse fosse o ponto de chegada do mundo, né? Quer dizer, daqui eu não consigo mais passar. Então, numa metáfora, seria basicamente isso, tá? A gente, né, refletiu sobre a teoria de Aristóteles, né, e contextualizando na questão do trabalho, mostrando, né, então, Aristóteles partia do princípio de que o mundo era organizado, era finito, e assim como os elementos da natureza exerciam um papel para que este equilíbrio fosse preservado, o ser humano também deveria ter uma função neste mundo, né? Assim como os elementos da natureza tinham, os seres humanos também deveriam ter. E esta função, quer dizer, este papel, estava materializada, segundo Aristóteles, no ser humano por intermédio de um talento. Então, assim, o ser humano possui um talento e é preciso, portanto, por meios racionais, identificar esse talento e aplicar esse talento em função do mundo em que ele vive, para que não só a própria vida dele, como a vida das outras pessoas fiquem melhores, né? Para que as pessoas e ele próprio possam viver de uma forma mais satisfatória. Então, identificar o talento que possui e saber implementar este talento em função do bem viver. Né? E Aristóteles acabava justificando a escravidão, por quê? Porque entendia que os escravos não possuíam talento, ou se possuíssem, não estavam aptos a identificar e a implementar esses
esses talentos para o bom funcionamento do mundo. Então, assim, quem não tem talento, ou quem não consegue identificar o talento, ou quem tem talento, consegue identificar o talento, mas não consegue implementar para o bom viver, deve, então, suprir, compensar esta ausência com o trabalho. Tá? E é claro que a gente olha para isso hoje e entende que é algo completamente fora de sentido. Né? Só poderia partir de um aristocrata, como era o Aristóteles, a justificativa para o trabalho escravo. Tá? Então, era esta mentalidade e isso foi naturalizado durante muito tempo. Não por outro motivo, a gente tem até os dias de hoje uma dificuldade muito grande para romper os valores que foram estabelecidos pela escravidão. Né? Não é por outro motivo que, embora hoje a escravidão, como no século, ou na Grécia Antiga, ou mesmo no século XVI, XVII, XVIII e XIX, existiram no Brasil, não existe mais hoje, mas os rescaldos, né, quer dizer, os efeitos disso, os desdobramentos disso ainda perpassam a sociedade brasileira, por exemplo. Né? As alunas negras, os alunos negros podem falar melhor do que eu sobre isso. Então, esta era a concepção de Aristóteles. Era necessário, então, buscar neste ambiente, né, neste contexto, neste universo, a felicidade. E esta era a busca das pessoas. Agora, é claro, para um escravo não era dado o direito de ser feliz, justamente porque ele não foi capaz de contribuir para o bom funcionamento do cosmos. Né? Então, ele precisava complementar essa ausência trabalhando, enquanto que as outras pessoas não trabalhavam e aí sim tinham a possibilidade de, desfrutando dos seus talentos, sendo virtuosos, e aí só os virtuosos poderiam, né, teriam ali o seu caminho, o seu tapete estendido para chegar ao sumo bem, a eudaimonia, né, como Aristóteles definia em grego, que é a felicidade. Bom, este é o bom, sendo repetitivo, para Aristóteles. E para Epicuro? Né? Então, para Epicuro, o prazer é o sumo bem. Então, o que é o bom para Epicuro? É o prazer. Né? As pessoas não vivem, na verdade, para buscar a felicidade. As pessoas vivem para buscar o prazer. E aqui, né, pode ser o prazer efêmero, né, o prazer de uma sensação rápida de regozijo, mas pode ser também o prazer de forma mais contínua. Então, bom, eu vou hoje sentar no sofá para assistir a um filme, depois eu vou deitar, depois eu vou ler um livro, e aí buscando então situações ali que vão proporcionando prazer. Mas pode ser também um prazer mais a longo prazo, né? Quer dizer, quando a gente decide conviver com alguém que nos traz isso, né? Que nos traz uma sensação de satisfação. Então, para Epicuro, o sumo bem, né? Se para Aristóteles o sumo bem era, né, o valor era a felicidade, e aí eu vou em busca desta felicidade e faço o que for preciso fazer para atingir a felicidade. Para Epicuro, então, o ser humano não vivia em função da felicidade, mas vivia em função do prazer. Tá? Que é uma teoria que a gente vai chamar de hedonista. Na sequência, a gente vai apelar para John Stuart Mill, né, aquele que foi, junto com Jeremy Bentham, os precursores, né, o precursor daquilo que nós chamamos de moral utilitarista. E aqui nós já estamos falando, né, de um tempo mais próximo do nosso. Então, para os utilitaristas, de novo, vão retomar uma ideia de Aristóteles, mas aqui no sentido de que a ação moral está justificada desde que ela proporcione a maximização da felicidade, ou seja, a felicidade para o maior número possível de pessoas. E aqui a gente está entendendo
este maior número possível de pessoas, sejam essas pessoas outras e, na medida do possível, incluindo a nós mesmos. Tá? Então, assim, não é a busca pela felicidade individual, egoísta, muito pelo contrário, né? Ela busca também o contentamento das outras pessoas, a satisfação das outras pessoas, mas é claro, me incluindo neste escopo, né? Neste universo de pessoas que estão felizes. Tá? Esta, então, era uma outra corrente, era um outro caminho, que é o caminho que a gente chama de utilitarista. Né? Então, a moral utilitarista vai fazer com que, ainda que a sua intenção não seja uma intenção positiva, mas se o resultado da sua ação gerou contentamento em você e na maioria das pessoas, tá tudo certo. Né? Então, assim, se você pratica um ato que é reprovável, e, por exemplo, você pratica este ato reprovável com uma pessoa e chega uma outra que demonstra insatisfação em relação ao que aconteceu, quer dizer, num universo de 3 pessoas, o que os utilitaristas vão estar dizendo? Olha, você está questionando uma ação na qual de 3 pessoas, 2 delas ficaram satisfeitas com o resultado, só você que não. Então, do ponto de vista da avaliação moral, não pode ser considerada como uma ação negativa. E aí é claro que sempre vai ter alguém que num dado momento vai botar a bola no chão e vai falar, pera um pouco, não pode ser bem assim. Quer dizer, este não pode ser o valor. Quer dizer, o valor não pode ser a felicidade da maioria. Né? Porque isto, de alguma maneira, pode infringir os limites, né? E até a integridade de uma outra pessoa. Quer dizer, você imagina, você tem 10 pessoas caminhando pela rua, essas 10 pessoas encontram uma outra e, de repente, esta pessoa sozinha começa a ser agredida. E aí não tem mais ninguém na rua. São, né, tipo, 3 horas da manhã, são 11 pessoas na rua, e aí, depois do ato de violência, as 10 pessoas vão seguir contentes e satisfeitas com o que fizeram, e uma pessoa só vai estar insatisfeita. E aí, o utilitarista vai dizer o quê? Olha, né, depois deste ato, 10 pessoas ali ficaram muito contentes com o que aconteceu, então a avaliação moral não pode chegar a uma outra conclusão, senão a conclusão de que o ato foi positivo. Não dá para ser assim. Né? Então, quando a gente começa a colocar determinadas situações, nós percebemos que a teoria tem uma falha. Então, ela tem um déficit. E aí é por isso que novas teorias vão surgindo. Né? Quer dizer, as novas teorias vão surgindo nos casos omissos ou nas contradições que as teorias em vigência apresentam. E é por isso que há necessidade de se criar uma outra. Né? E o conhecimento não para por causa disso. Neste caso, quem vai surgir com a nova teoria é Kant. E é evidente que outros pensadores depois de Kant foram observando certos problemas. Nietzsche é um deles. Né? Mas, né, depois a gente vai chegar no século XX com a questão da moral líquida. Né? Olha, a gente não tem mais referência nenhuma. O mundo está mudando o tempo inteiro. Né? Os valores estão mudando o tempo inteiro. A todo momento a gente está em contato, quer dizer, com pessoas de outras culturas. Então, eu estou no Brasil e daqui a 8 horas eu desço nos Estados Unidos, né? Daqui a 12 horas, 10 horas eu desço num país europeu. Quer dizer, eu acordei num país e estou indo dormir em outro, de uma cultura completamente diferente, outra culinária. Então, assim, que valores são esses, né? E assim, mesmo que eu não saia de casa, eu estou vendo um filme europeu, eu estou vendo a cultura europeia, eu estou sendo apresentado a uma realidade que é diferente da minha. E é claro que aquilo vai exercendo influência sobre a minha existência, eu vou incorporando valores que eu não tinha, na medida em que eu entro em contato com uma realidade, mesmo que seja mediada. O cinema faz isso, o jornalismo faz isso, a música faz isso, né? A arte tem a capacidade de fazer isso, né? De nos colocar em contato com uma realidade, mesmo que a gente de fato não tenha ido até ela, porque ela nos chega, tá?
Mas tudo isso para dizer que o Kant não vai ser o final dessa história, ele não vai ter, né? Não vai ter. Você vai ter o mais atual, mas o definitivo você não tem. Mas como é interminável, a gente para em Kant, porque Kant, vocês vão perceber, vai nos trazer pontos importantes para a ética no contexto do jornalismo. Tá? Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que o Kant vai dizer, olha, gente, primeiro, né? Não dá para nós sermos consequencialistas, porque se a gente ficar pensando só no resultado da ação, o resultado da ação pode ser isso, né? Ele pode trazer contentamento para o agente, ele pode trazer contentamento para a maior parte das pessoas, mas a ação é uma ação errada, porque ela é interessante enquanto ela acontece com outras pessoas. Mas e se num dado momento isso se voltar contra nós? Que é o senso comum. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E esta é a frase do senso comum, que vai resumir aquilo que Kant coloca no imperativo categórico, né, que eu vou chegar nele já já. Mas o primeiro rompimento de Kant é isso. Então, olha, gente, não é a consequência, é a intenção. Então, o resultado da minha ação sobre ele, eu não vou ter muita influência. Eu devo, evidentemente, pensar sobre as possibilidades, quer dizer, sobre os desdobramentos que podem ser gerados a partir do meu ato. Mas controle sobre eles eu não tenho. Quer dizer, eu posso pedir para alguém que esteja comigo dentro da minha casa ou num outro espaço, ir até um outro local, buscar alguma coisa para mim. Olha, está chegando alguém lá, meu pai está chegando no aeroporto, eu não posso ir, vai por mim. E no meio do caminho acontece alguma coisa. Quer dizer, do ponto de vista de um consequencialista, isso é terrível. Quer dizer, o ato ele é completamente negativo, porque o desfecho foi negativo. Só que Kant vai dizer o seguinte, olha, você não tem controle sobre o que vai acontecer depois de uma dada ação. Né? Então, se você não tem o controle, o fundamento da ação moral não está no resultado, mas está no princípio. Está no princípio. Ou seja, está na intenção. Por isso é que Kant, ao contrário de Stuart Mill, não é um filósofo consequencialista. Ele é um filósofo intencionalista. Então, o valor da ação moral está no princípio, né? Está no fato, e aí vem a razão de novo, né? Vejam lá desde Aristóteles. Então, Kant vai dizer o seguinte, olha, o fundamento da ação moral é a vontade, no caso, a boa vontade, que ele está colocado aqui no primeiro tópico. Então, a boa vontade como fundamento moral. Então, como é que eu posso... e Kant vai fazer a distinção, né? Vontade é uma coisa e instinto é outra. Vontade é uma coisa, paixão é outra. Vontade é uma coisa, pulsão é outra. E ele vai fazer a distinção por quê? Porque é necessário fazer o uso da razão para que o nosso instinto, para que a nossa natureza não nos force a agir de uma maneira negativa, a agir de uma maneira descontrolada. Então, Kant é um filósofo que vai olhar para o instinto, para a nossa natureza de forma completamente negativa, tá? De forma completamente negativa. Então, ele vai dizer que a razão, de alguma maneira, precisa exercer um controle sobre o instinto. Porque se nós formos guiados pura e simplesmente pelo instinto, a gente vai agir como um animal. E não faz muito sentido, né? Quer dizer, se nós fomos providos de inteligência e de razão, é porque ela precisa se sobrepor ao instinto. Este é o pensamento kantiano. Tá? E é só por intermédio da razão, do pensamento, que a gente consegue fazer valer aquilo que Kant vai chamar de vontade. A vontade é o resultado de uma ação pautada pela razão. Ninguém, né, não é vontade no sentido do desejo. Eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Não, você está com desejo. A vontade é você estar com desejo de comer o bolo de chocolate e não poder comer o bolo porque você é diabético. E aí você fala, olha,
eu estava com desejo de comer, mas eu cheguei à conclusão de que é melhor eu não fazer isso. Vontade, né? Então, a sua vontade, por intermédio das suas capacidades cognitivas, te levou a concluir de que era correto não cometer aquele ato, de que era correto agir de uma outra forma. Isso é vontade, tá? É o contrário de desejo. Então, eu sei que a vontade no senso comum tem um outro sentido, mas aqui nós não estamos no senso comum, nós estamos em Kant. E aí ela tem um outro sentido que é preciso definir muito claramente, tá? Essa vontade, então, como eu disse para vocês, ela é e só pode ser resultado da razão, porque quem age por instinto, então, perdeu de vista, perdeu de controle a vontade, né? E para Kant, o instinto só pode nos levar a agir de maneira errada ou de maneira negativa. E veja, aí também é uma ponderação equivocada de Kant, como eu falei para vocês. Há arestas, há lacunas. E é por isso que outros pensadores depois de Kant foram chegando. Tá? Mas para Kant, então, a vontade é resultado da nossa capacidade intelectiva e que deve ser pautada, então, em deveres. Então, o dever está colocado, o dever não no sentido, e é por isso que ele vai fazer a distinção, né? Não é agir de acordo com o dever. Ou seja, olha, eu estou agindo assim porque é assim que está colocado. Se eu não agir assim, as pessoas vão me recriminar. Se eu não agir assim, eu vou ser preso. Se eu não agir assim, eu vou ser multado. Mas é agir pelo dever. Ou seja, eu não estou andando na Fernando Correia a 60 km por hora, porque se eu passar de 60 eu vou ser multado. Não, eu estou andando a 60 km por hora porque eu cheguei à conclusão de que eu devo fazer isso, porque isto é o correto a ser feito. Quer dizer, eu impus sobre a minha capacidade instintiva as minhas faculdades cognitivas, chegando à conclusão de que era correto agir assim. Agir por dever, não conforme o dever. Há essa diferença que Kant vai fazer também. Né? Quer dizer, se você não infringe a velocidade por medo da multa, você não está fazendo nada ilícito, mas também não é moral. Né? Quando que a sua ação será uma ação moral do ponto de vista positivo, agora sim, do termo? Né? Não do ponto de vista conceitual, do ponto de vista positivo. Quando você chegar à conclusão de que era necessário agir daquela forma, porque agir daquela forma era o correto. Né? Sem esperar nada em troca, sem evitar nenhum mal. Kant questionava também muito o cristianismo por causa disso. Né? Então, quer dizer, depositava na ação algo fora dela. Então, assim, olha, você precisa agir bem, porque se você agir bem, você vai para o céu, você vai para o paraíso. Se você agir mal, você vai para o inferno, né? Vai sofrer as consequências disso. Então, quer dizer, na moral cristã, a virtude moral sempre está fora do ato. E para Kant, não. Para Kant, a virtude moral do ato tem que estar nele mesmo. Assim, eu chego à conclusão de que é certo fazer isso, né? Eu vou dar o meu lugar para uma gestante sentar, não porque eu quero que as pessoas me elogiem, que eu saia carregado, né, do ônibus pelas pessoas que estavam lá dentro, né, para aquilo saciar a minha vaidade. Não. Eu vou dar o lugar para uma gestante sentar porque isso é correto fazer. Ela tem condições menores de ficar em pé, né, condições mais adversas ficando em pé do que eu. Então é correto que ela sente e eu fique em pé. Né? Então veja, né, por meio da própria inteligência a gente chegou à conclusão, e isso são princípios, por isso que eu dizia para vocês, para Kant não é a consequência, é o princípio. Né? Então, eu não vou agir condicionando a minha ação ao resultado. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre o resultado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso pedir para alguém buscar um salgado para mim na cantina e acontecer alguma tragédia no meio do caminho. Quer dizer, para um utilitarista, a minha ação foi uma ação ruim, porque ela gerou a morte de alguém. Agora, para Kant, não. Olha, com qual intenção você pediu para alguém buscar? E, quer dizer,
Neste caso, a ação não pode ser considerada uma ação negativa, né? E é por isso, então, né, a busca do bom em absoluto, a boa vontade, valor em si mesma, como resultado de um exercício racional, tá? Então, pautado nesses princípios, pautado no dever, então não agindo de acordo com o dever ou conforme o dever, mas agindo por dever, quer dizer, por dever de agir corretamente, consciente de que a ação correta é a ser feita. A gente está falando, então, de um conjunto de princípios nos quais qualquer indivíduo pode se basear para agir corretamente, para agir por dever. Tá? E aí, a isso, o Kant vai chamar de imperativo categórico. Né? Haja de tal modo que a tua máxima possa se tornar lei universal. E aí o Kant vai estabelecer 3 imperativos categóricos, ou seja, você é necessário e é possível que qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer espaço, haja dessa forma. Quais são os imperativos categóricos? Não matar, não roubar e não mentir. E aí, qual é o raciocínio que o Kant usa? Né? Por isso que ele fala, haja de tal forma que a tua máxima, ou seja, que a tua filosofia, que o teu pensamento possa ser estendido para todas as outras pessoas. Qual é o pensamento, então? Aquele do senso comum. Quer dizer, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, matar é legal enquanto eu estou matando. Quando alguém me matar, não vai ser. Então, matar não pode ser o imperativo categórico. O imperativo categórico é o não matar. Mentir é legal enquanto a gente está mentindo para outras pessoas. Quando as outras pessoas começam a mentir para a gente, não é tão legal. Então, se a tua ação não é legal quando ela se volta contra você, isso não é um imperativo categórico. O imperativo categórico é o seu oposto, não mentir. Roubar. Roubar é legal enquanto a gente está roubando os outros. A gente fica mais rico, a gente fica com mais posses. Mas quando o roubo se voltar contra nós, não vai ser também uma situação agradável para quem está sofrendo o roubo. Então, o roubar não pode ser o imperativo categórico. O imperativo categórico tem que ser justamente o seu oposto, não roubar. Então, é este o pensamento. Foi esta, digamos, a fórmula que o Kant criou para que a gente pudesse, dentro de uma fórmula, pensar na forma de agir. Então, quer dizer, isso que eu vou fazer, se alguém fizesse contra mim, eu gostaria? Bom, se eu disser que sim, então é uma ação a ser feita. Aí alguém poderá dizer, olha, professor, mas e se a pessoa acha que a ação que ela está propondo é legal porque ela não se importaria, mas no final das contas não se trata de uma ação positiva. E eu vou dizer para você, pois é. É por isso que depois de Kant surgiram tantos outros pensamentos, porque é claro que há lacunas, como eu já mencionei, já tinha até feito menção a outras delas no pensamento kantiano. Tá? Mas o fato é que é isso. Então o Kant vai montar, né, uma teoria muito robusta sobre o assunto, e como é algo voltado para os deveres, né? A deontologia nada mais é do que isso. O que é a deontologia? A deontologia é o estudo, é o entendimento, é o discurso sobre os deveres. Então, Stuart Mill, Aristóteles, Epicuro, depois de Kant, né? Nietzsche, Peter Singer, não vão falar em deveres. Quem fala em dever, quem fala em agir pelo dever é Kant. E aí o termo deontologia, então, né, logos, estudo, discurso, e deonto, que é relativo a direitos, a deveres, perdão. É por isso, então, que este termo, que dá nome à nossa disciplina, né, ética e deontologia do jornalismo, é central para nós e, consequentemente, então, Kant passa a ser assim. Né? Por isso é que nós vamos ter os princípios, aqueles códigos de ética que eu coloquei para vocês que estão lá, um de 1985 a 2007 e o outro, né, de 2007 até hoje, os dois
da FENAGE, pactuado em assembleias, né, e a gente até falava, gente, aquilo não é um código de ética, aquilo é um código de conduta. Tá? Então, aqueles são os princípios. Então, o que são os princípios? Os princípios são os valores que estão na parede para a qual eu estou olhando, e aí eu sempre busco os princípios antes de agir. Por isso é que os princípios se chamam princípios, né? Porque eles antecedem, eles estão no início, eles estão no princípio da sua ação. Então, os princípios estão dados e é com base nele que eu devo agir. Né? E não é por outro motivo que ganha este nome. Por isso é que nós temos alguns princípios no jornalismo que estão instituídos. Vocês já ouviram falar sobre eles, inclusive, e vão ouvir muito mais sobre agora. Vocês já ouviram falar que é necessário ouvir os dois lados. É um princípio. Embora também a gente possa relativizar. Né? Questão dos preconceitos, por exemplo. Questão das vacinas. É um conflito, é uma discussão. A gente deve ou não dar voz, deve ou não ouvir os negacionistas. Deve ou não ouvir quem diz que a Terra é plana. Está posto. Há quem diga que não. Que a gente não deva, porque não é correto, não é de direito por parte de alguém ser racista. Não é. Eu tenho o direito de chamar um negro de macaco. Não tem. Não tem porque eu tenho direito a alguma coisa quando a lei me permite isso. Ter direito a algo é isto. É fazer uso de alguma coisa que a lei permite. A lei não permite que a gente seja racista, muito pelo contrário. A lei nos proíbe. O racismo é tido pela lei como um crime hediondo. Quer dizer, se você for pego em flagrante praticando racismo, isso dá cadeia. Você responde, inclusive, ao processo em regime fechado. Né? Então, há essa discussão. Quer dizer, como não é do direito de alguém ser racista, a gente não pode, então, dar visibilidade a esse tipo de coisa. É um certo tipo de pensamento. Outras pessoas vão dizer, olha, eu até acho também que não é direito de ninguém ser racista, mas é importante que as pessoas vejam que existem, né, criaturas, que existem pessoas que pensam dessa maneira. É uma outra forma de pensamento. Né? Mas, de qualquer maneira, a nossa profissão, e eu diria que tantas outras, talvez até todas, possuem isso. Né? A gente, então, tem deveres, então, assim, não nos é facultado o direito de mentir, não nos é facultado o direito de inventar. Então, assim, não inventar é o imperativo categórico da nossa profissão. Eu não posso fazer isso, né? Porque, vamos para Kant. Eu gostaria de comprar um jornal e ler no jornal uma história mentirosa? Não. Então, para ler uma história mentirosa, eu vou para a literatura, que faz muito melhor do que o escritor faz muito melhor, conta muito melhor uma história de ficção do que o jornalista. Se for para ver uma história de ficção, eu assisto a um filme. Né? Um diretor, um roteirista, um cineasta, de um modo geral, ele tem muito mais recursos para fazer uma história de ficção melhor do que eu, como jornalista, tenho. Então, assim, se eu estou comprando uma revista, é para ler naquela revista coisas que de fato aconteceram, não invenções. Até sobre isso vocês podem assistir ao filme O Preço de uma Verdade, está na nossa lista. Aliás, é um baita filme para vocês até fazerem a resenha de vocês. Né? Então, tá aí. Né? Não mentir é um imperativo categórico do jornalista. Pronto, encontramos um que foi colocado lá por Kant sem que ele falasse de jornalismo. Está lá. Né? Ou seja, nós temos princípios. Assim, o não mentir é um princípio. Eu não posso começar nada no jornalismo, seja um dia de trabalho, seja o curso de jornalismo, ou eu me formei e vou ingressar no meu primeiro posto de trabalho. Eu não posso iniciar nenhum desses processos se eu não tiver isto como princípio. Não mentir é um princípio. Não mentir é um princípio. Está posto. Né?
Agora, ocultar pode ser um princípio, porque, inclusive, o dispositivo legal, a Constituição, nos dá esse direito, que é o sigilo da fonte. Então, ao mesmo tempo em que eu não posso mentir, se alguém me perguntar quem é a fonte que eu não menciono no texto, eu tenho o direito e o dever, são coisas distintas, legislação e moral, o que é legal e o que é moral. Então, é legal e é moral que eu resguarde o sigilo da fonte. Então, alguém me concedeu um depoimento que não quis se apresentar, que não quis identificar, porque corre risco, até com a própria vida, se aparecer na matéria como fonte. É a minha obrigação como jornalista, é um princípio preservar o sigilo da fonte. Outro princípio, outro dever. Tá? Que não pode ser relativizado. Isso não tem negociação aqui. Né? Não é como Kant chama um imperativo hipotético. Olha, vale para uma situação, mas não vale para outra. Não. O sigilo da fonte e não mentir são princípios, são deveres que estão estabelecidos e que são inegociáveis. Tá? Então, só para vocês verem, e é proposital isso, por isso é que eu termino com Kant, porque o texto vai terminar com o Stuart Mill, então eu fiz a inversão, porque Kant é o filósofo, do ponto de vista da moral, da ética, né, do estudo sobre isso, que vai fazer a transição entre a filosofia e o próprio jornalismo. Tá? Então, a gente finaliza aqui a dimensão filosófica da disciplina de ética e deontologia do jornalismo e vai, a partir do nosso próximo, na nossa próxima videoaula, do nosso próximo texto, né, texto 4, videoaula referente ao texto 4, começar então a abordar tudo isso que nós conversamos nos 3 primeiros textos no campo do jornalismo. É isso.